Olá, vamos dar início ao nosso grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos à nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome para mais um dia de reflexão de Sua mensagem de amor. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos. Mais uma vez aqui para estudarmos o Livro dos Espíritos. Nós que somos o grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. E que estamos fazendo o nosso estudo do Livro dos Espíritos, que é o estudo atual do grupo, neste novo formato. Queria lembrar para vocês que a nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, já está com os trabalhos doutrinários acontecendo de forma presencial. As doutrinárias da nossa casa acontecem sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, e que nós estamos já nos preparando para retornarmos também os grupos de estudos presencialmente, inclusive este aqui. E gostaria até de pedir a vocês, aqueles que por motivos diversos não podem estar presencialmente, que vocês pensam de continuarmos com esse trabalho. Então, deixem aí nos comentários para que nós possamos decidir com o grupo, já que nós já estamos nos preparando para o retorno presencial, como nós poderemos continuar, se vocês querem, se vocês desejam, dar uma... Fala aí nos comentários pra gente. Mas vamos lá. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes ou 4 livros. Nós estamos no livro 2º, que trata do mundo espírita ou dos espíritos. Nós já estamos no capítulo 1º do livro 2º, cujo título é Dos Espíritos, e estamos no item Progressão dos Espíritos. Então, aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. O Livro dos Espíritos é organizado dessa forma: livros, capítulos e itens. E nós estamos no item Progressão dos Espíritos, e na semana anterior nós alcançamos a pergunta número 124. Na 123, Kardec vai dizer aos espíritos, a pergunta é: por que Deus permite que os espíritos tomem o caminho do mal? E os espíritos respondem que a sabedoria divina nos permite, através do livre-arbítrio, que nós tenhamos a liberdade de fazer as nossas escolhas. Para que, a partir das nossas escolhas, o que nós conquistarmos do resultado dessas escolhas sejam por nosso mérito. Então, se as nossas escolhas nos levarem para um caminho do bem, para algo que for bom para nós e para o outro, para um caminho de crescimento e de evolução, isso pertence a nós, é um mérito das nossas escolhas. Se, por outro lado, a escolha nos levar a caminhos que não são bons, que atrasem o nosso desenvolvimento, isso também vai ser o resultado
da nossa escolha, o resultado do exercício do nosso livre-arbítrio. Porque o divino, o Criador, não criou marionetes. Então eu vou criar. Esses aqui serão bons, esses daqui não serão, não. O divino nos deu a liberdade de, através do livre-arbítrio, fazer as nossas escolhas para que o resultado delas sejam por mérito próprio. Essa foi a pergunta 123. Na 124, Kardec continua dizendo que, então, se tem espíritos que desde o início seguem o caminho do bem absoluto e outros do mal absoluto, a gradação entre esses dois extremos, ou seja, desde que foi criado, determinados espíritos fazem escolhas sempre muito boas, muito legais, que levam ao seu desenvolvimento, ao seu crescimento espiritual. Desde que foi criado lá, simples e ignorante, tornou-se espírito, começou o desenvolvimento da consciência, o exercício do livre-arbítrio, foi sempre tudo indo muito bem. Outros, por outro lado, fazendo sempre escolhas equivocadas e que não estão levando ao seu crescimento. Ainda faz com que permaneçam num estado de ignorância muito grande. Então, caminho do bem absoluto, caminho do mal absoluto. Entre um e outro existem graduações, existem níveis, ou a gente já sai de estar fazendo tudo errado para tudo certo, ou de estar fazendo tudo muito mal para muito bem. Kardec diz, essa foi a pergunta de Kardec, a resposta é dos espíritos. Sim, certamente que existem gradações. A gente não sai do mal absoluto para o bem absoluto, não sai de estar fazendo sempre escolhas equivocadas para as melhores escolhas. Existem gradações entre as experiências e a grande maioria de nós está nesse caminho, que é o que nós vimos no item anterior da escala espírita, que a maioria de nós ainda está na terceira ordem dos espíritos imperfeitos. E dentro dessa escala, em cada ordem dessa, tem diversas gradações, tem diversos níveis, até a gente conseguir passar para a segunda ordem dos bons espíritos, que também dentro de cada classe tem infinitas gradações também, subordens, subníveis, até a gente alcançar aí sim a primeira ordem, que é da espírito puro. Então esse é um resuminho de onde nós paramos na semana anterior, para nós darmos seguimento agora à pergunta número 125. Lembrando para vocês que a tradução que eu leio aqui é a de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, que eu amo e adoro. E vocês seguem de casa aí com a tradução que vocês têm. Então vamos lá, Livro dos Espíritos, segundo livro, capítulo 1, pergunta número 125. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que o dos outros? Lembrando que nas perguntas anteriores, Kardec perguntou, e aqueles que escolheram desde o início o caminho do mal, e teve aqueles que escolheram já o caminho do bom, do que é bom, do que é melhor, do que diminui a nossa ignorância. E os espíritos responderam que o exercício do livre-arbítrio que o divino nos dá e que a gente conquista os nossos méritos, e que existem diversas gradações, que a gente não sai de um extremo para outro. Então, na 125, ele vai perguntar, e esses que escolheram desde o início, que começaram já num caminho equivocado nas suas escolhas, eles chegarão lá naquele grau de superioridade
que quem começou já indo com escolhas melhores chegarão no mesmo lugar? Quem trilhou o caminho do mal, fez escolhas equivocadas, chega lá também? Que grau de superioridade é esse que está sendo perguntado aqui? Primeira ordem, por espírito. Vamos à resposta dos espíritos. Sim, mas as eternidades serão mais longas para eles. Resposta dos espíritos, chegarão também. Tanto quem começou já indo bem, fazendo escolhas melhores, quanto aquele que não, aquele espírito que começou de forma equivocada, todos chegarão um dia, porque foi para isso que o divino nos criou. O divino nos criou para a felicidade, para atingirmos um grau de consciência plena. Todos chegarão, independente de como tenha começado, de como tenha trilhado esse caminho. Sim, chegarão, mas as eternidades serão mais longas para eles. Essa foi a resposta dos espíritos, só que Kardec faz um comentário a essa resposta. Nós vimos também que o método que Kardec utilizou foi, ele faz as perguntas, os espíritos respondem e algumas respostas ele faz comentários, ele faz algumas observações, e essa é uma delas. A observação de Kardec. Por essa expressão, as eternidades, deve-se entender a ideia que tem os espíritos inferiores da perpetuidade de seus sofrimentos, porque não lhes é dado ver o termo, o fim. Essa ideia se renova em todas as provas nas quais sucumbe. Por que Kardec fez esse comentário? Porque ele pergunta, se quem trilhou, começou trilhando o caminho do bem, ok. Esse aí, se todo mundo vai chegar lá no nível da primeira ordem por espírito, esse aí a gente já sabe que tá tudo ok. Começou bem e chegou lá. Mas aqueles que não começaram bem, que começaram com escolhas equivocadas, exercício do livre-arbítrio, que não te levou a esse espírito, a um bom lugar, esses também chegarão a esse nível de superioridade de puro espírito? Os espíritos respondem sim. Então, não tem como, todo mundo chega. Só que eles fazem um adendo. Tem um mais. Mas as eternidades serão mais longas para ele. Aí, Kardec, como assim? Eternidade, então vão ficar para sempre? Não entendi. Se chegam e a eternidade é mais longa, aí Kardec vai explicar que essa expressão, quando os espíritos vão dizer as eternidades serão mais longas para eles, é o quê? Deve-se entender a ideia que quando o espírito ainda está na condição de ignorante daquilo que é melhor para si, quando nós estamos ainda em ordens inferiores, terceira ordem, nas suas diversas classes, quando nós cometemos equívocos e que nós, nas experiências, retornamos no processo reencarnatório, o sofrimento que essas escolhas que nós fizemos, o sofrimento que sentimos, a impressão que se tem é que aquilo não vai acabar nunca. É que nós vamos levar a eternidade preso naquele sofrimento, resultado das escolhas que fizemos. Então, Kardec explica essa expressão, as eternidades serão mais longas para eles, significa que a ideia que esses espíritos têm desse sofrimento é que não vai ter fim, que não vai acabar. E aí Kardec diz, essa ideia ela vai se renovando toda vez que eles sucumbem
a essas provas, ou seja, vem no processo reencarnatório, faz escolhas equivocadas, quando retorna, o sofrimento que passa, durante um tempo eles ficam presos nessa ideia de que por ter feito aquelas escolhas, ou seja, por ter cometido determinados desatinos, ter feito escolhas que não levaram nem ao bem de si mesmo, nem ao do outro, que prejudicaram, que causaram sofrimento a outros, eles caem num mecanismo de culpa e de sofrimento e acham que não vão mais conseguir sair daquela situação, daquele momento que eles estão vivenciando. Por isso que a resposta dos espíritos é: sim, eles chegarão ao mesmo grau de superioridade que os outros, vão chegar, mas quando eles estiverem passando por aquele momento de sofrimento, a ideia de que esse sofrimento vai ser eterno, ou que aquele momento não vai acabar nunca, são mais longos para aqueles que fizeram esse tipo de escolhas. Por que os espíritos dizem assim, serão mais longos para eles? Por quê? Porque também aqueles que fizeram escolhas que não foram equivocadas, mas que ainda não atingiram o grau de superioridade, não estão ainda com o nível de consciência plena que alcançaram a primeira ordem, também nesse intervalo dessas experiências, a situação que eles se encontram, mesmo que seja de bem-estar, de gratificação, de estar satisfeito com as escolhas que fez, para eles também é como se aquilo já fosse o final. Então, assim, isso aqui vai ser para sempre, para a eternidade. Mas não. Esses também ainda terão experiências outras para que a gente vá ascendendo cada vez mais nessa escala, até chegar à primeira ordem, que é de pura espírito, consciência plena. Porque a consciência plena, ela se dá através das experiências que nós temos em ambas as dimensões, na dimensão material, na dimensão espiritual, em que nós vamos adquirindo habilidades essas que ampliam a nossa consciência e diminuem a nossa ignorância, porque afinal de contas nós fomos criados simples e ignorantes. E através das experiências, das vivências que nós temos na dimensão material como na dimensão espiritual, nós vamos ampliando a nossa consciência, conhecendo mais, diminuindo a nossa ignorância. Consciência aumentada, consciência ampliada, melhor exercício do livre-arbítrio, resultado das escolhas e das experiências, vão sempre estar a favor do nosso crescimento e do nosso desenvolvimento espiritual. Então, pergunta 125. Os espíritos que seguiram o caminho do mal, que já não começaram bem, que não começaram acertando, que não começaram fazendo escolhas que fossem melhor para si, para o outro e para o coletivo, a serviço da criação. Eles poderão chegar ao mesmo nível, ao grau máximo de superioridade de puro espírito? Sim, só que para eles, as eternidades em que
caem no sofrimento como resultado das escolhas que fizeram, parecem ser muito mais longas, parece que não vai ter fim, que não vai acabar. Isto para quê? Para que isso? Para que sirva de um aprendizado. Essas escolhas me levaram para esse caminho que está me trazendo um sofrimento muito grande. Então, eu, espírito, na próxima experiência, na próxima oportunidade que me for ofertada, a lembrança, porque fica em nós, né? Todo aprendizado, todas as experiências estão guardadas no espírito, embora nem sempre o personagem atual tenha acesso a essas lembranças, mas essa marca, essa experiência que foi aversiva, pode nos auxiliar numa nova experiência, tanto na dimensão material quanto na dimensão espiritual, a fazer escolhas melhores. É como se, né, de uma forma comparativa, assim, bem simples, a gente provasse alguma coisa e dissesse assim, isso aqui o gosto não foi muito bom, não gostei muito. Então, de uma próxima vez, a gente diz, poxa, eu provei isso aqui, não gostei muito, então eu vou experimentar uma coisa diferente. Vou provar agora uma outra coisa, porque aquilo ali eu ainda guardo uma impressão que não foi algo bom. O paladar não me agradou muito. Fica essa memória no espírito para auxiliar num processo educativo, porque o processo do divino para nós espíritos é um processo educativo e não punitivo, para que essas impressões que o espírito guarda numa próxima experiência o auxilie a escolher melhor, porque o divino vai dar sempre a possibilidade de nós fazermos as nossas escolhas no exercício do nosso livre-arbítrio para aprimoramento da nossa ampliação da consciência. Então, esta foi a pergunta 125 do capítulo 1º do livro 2º. Nós vamos ficar por aqui hoje e na semana que vem nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Lembrando que o nosso estudo é sempre às quartas-feiras, às 19 horas, por enquanto ainda nesse formato, e que os trabalhos da nossa casa, as doutrinárias, às segundas-feiras, às 19h30, já estão acontecendo de forma presencial. Então, que nós possamos ficar com essas reflexões durante essa semana, para nos auxiliar nas nossas escolhas no nosso dia a dia, lembrando que a escolha é livre, o exercício do livre-arbítrio, mas que nós teremos que conviver com o resultado dessas escolhas. Então, que possamos, através das nossas reflexões, desse instrumento de aprendizado que nos foi ofertado, que é a doutrina espírita, nós possamos fazer melhores escolhas das escolhas que já tenhamos feito até aqui, ok? Então vamos ficar por aqui e na semana que vem a gente dá prosseguimento com a pergunta número 126. Mas vamos orar? Querido e amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que a tua energia de paz, de serenidade e de amor nos envolva sempre, para que nós possamos utilizar como combustível a nos impulsionar nessa busca, para que possamos fazer as melhores escolhas
nesse nosso processo de desenvolvimento espiritual. Que o teu amor nos envolva e que ele possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.